noite, debaixo de muita chuva, o Botafogo ganhou do Vasco, 3-1. Vamos ver os gols aí do Botafogo e Vasco. O Vasco não jogou mal, mas o gol aos 4 minutos de jogo matou o Vasco, né? E esse Bruno Silva, como tá jogando bola, e o Roger, nos últimos jogos marcou 4 gols, cara. O Bruno Silva e o Ramiro são os 2 melhores volantes do Brasil hoje. Eu já falei, o Bruno Silva está entre os 5 melhores jogadores desse campeonato, nesse momento. Não sei se vai terminar assim. O Roger falou que Olha Guerreiro. Guerreiro na sua grife, não sei o quê, quem fazia gol era ele, tá mostrando. O Guerreiro é superestimado pela mídia. Superestimado. Eu tô começando a achar que ele tem razão. Depois nós vamos falar um pouquinho do Leandro Damião e do Guerreiro. Vocês vão ver só. E o homem Olha foi o lá. ataque que o Vasco deu ali, ó. Essa bola poderia ter entrado e no final do primeiro tempo também, ó. Uma cabeçada do Luiz Fabiano, que ele acabou... Não tô entendendo. O Vasco jogou bem, Vasco isso, Vasco Esse lance foi muito tá feio, hein? louco. O Douglas aí pisou na bola ali. No segundo tempo do jogo, o Vasco jogou Olha o muito Luiz bem. Fabiano. Perdeu muitos Já tava tomando... Mas já tava perdendo, era Tava natural. 2-0. Então é natural isso. Olha o Quem tá segundo ganhando vídeo aí. recua. Olha que golaço. O Vitor Luiz. Falhou o Martin Silva? Claro que não. Uma paulada. Você persegue Não, o eu Martin fiz uma Silva. pergunta só. O Martin Não Silva se é um pode goleiro. perguntar Como é que nada. dá pra pegar essa Não se bola? pode perguntar nada nesse Dá uma programa. olhada. Especialmente quando Se é o Dorival Júnior que tá no gol, ele vai falar que foi o vento, o furacão, o ciclone. Mas eu encontrei alguns vascaínos que falaram isso. O Martin Silva tomar um gol dessa distância, pô, mas... Não, mas foi uma... Não dava. Nada bem. Foguete naquele, como é que ele vai chegar? Não foi A falho. pergunta Foi era mérito... pertinente. Eu Tem acho ele torcedor do goleirão. Vasco reclamando. Olha esse lance do Gilberto. O Vasco jogou bem ontem. Foi gol? gente. Quanto acabou o jogo? Isso é muito simplista. 3-1. Não sabe analisar o mas jogo. você essa é a faz. paixão do futebol. Um jogo assim que ele equilibrado, até o Vasco um pouco melhor do que o Botafogo, mas não ganha o jogo. Esse rapaz Às vezes tá o jogando melhor bola. do jogo não ganha. Mas, São gente, Paulo tá jogando bem, gente. Ele tomou uma cabeçada, Quando o hein? Botafogo fez Uma 1-0, cabeçada, uma solada. quando o Botafogo fez 1-0, qual era o retrato da partida? Foi com É 4 o minutos estilo de jogo do tinha retrato Botafogo. nenhum. Sim, 4 minutos. Exatamente, estou falando. Mas o Botafogo começou em cima, já tentando fazer o gol e conseguiu. Como o Atlético Paranaense contra o São Paulo. Exatamente. 3 minutos e 4 Aí, minutos. é natural que quem faz o gol recua. Logo de cara. E é natural que quem sofre o gol parte pra cima. Mas, Sormani, aí Olha essa bola, gente. propiciou Olha que o pecado. estilo ó. de jogo do Botafogo, que é esse time que se Pecado fecha essa bem, bola. marca bem Igual o e Corinthians. sai para esse Exatamente. contra-ataque. O Exatamente. Botafogo sabe das suas limitações, faz uma belíssima campanha porque joga com o Vocês estilo do acharam seu falta jogo. do Luiz Fabiano nesse lance? Eu achei. Eu achei falta também. Eu achei nada. Achei falta. Não achei nada. Não foi ombro com ombro. Braço Ele com foi braço, braço com braço. Não pode. Olha lá, braço com ontem- braço. Braço não pode. Ontem a Braço gente com braço. discutiu isso, só o Benjamin que ficou em cima do muro. Derrubar, não, quis mas ele dar fica o sempre porque o voto Luiz Fabiano é dele. amigo dele. Então Ele não pode votar. Ele falou que foi proibido de votar. Ficou 2-2 no debate ontem. Pra mim foi falta. Pra mim não achei. aconteceu E aqui foi nada. falta, Porque foi ali na Falta, área... pessoal, ali- foi falta. Falta. Zinho, Falta. então acabou. Então o Pascoal se ferrou. Mas, ô Benja, o Vasco ele deu um Nossa, vai azar botar? danado ontem. Vai mudar o quê? Você vai se ferrar Mas do era mesmo jeito. interessante saber qual é a sua opinião. Junto comigo. O Vasco ele deu um azar danado na partida de ontem, porque quando tava 1-0 pro Botafogo, o Vasco teve 2 boas chances ali de poder empatar a partida. isso que eu falei. Uma que a bola cruzou ali na frente do goleiro do Botafogo, Gatito, e a bola saiu pela linha de Vasco perdeu fundo. muito gol, né? E no Então final do fez primeiro o tempo, gol. e no final do primeiro tempo foi uma cabeçada é do Luiz quanto Fabiano, que a bola acabou o passou jogo? por cima do gol. Três Nossa, bolas. Era, gente. O meu time deu muito azar, o Deixa eu jogador terminar, não tava na consigo cara do terminar a gol frase. e jogou pra fora. Qual foi o vamos resultado lá. do jogo? Produção, Então, vamos coloca lá. o resultado desse jogo aí pro Benjamin ver. Só vejo É legal, resultado, tá a gente vendo, mano? poder destrinchar o que aconteceu na partida para não ficar só dando placar aqui no ar. A gente tem que explicar o que aconteceu. O Vasco, ele teve acabou 2 chances ali que ele poderia ter empatado o jogo. Inclusive... Empatou? Não, inclusive o segundo gol do Botafogo, que foi o gol que talvez aí tenha matado o Vasco na Vitor. partida, foi uma falta original ali do Paulão, que o Quem árbitro fez o viu. gol? E quem fez o gol? O Botafogo, Vitor Luiz. Foi falta Falta pra do quem? Vasco. Foi falta mas pra quem? pera, gente, vamos contextualizar o que aconteceu. Aquele lance foi polêmico porque o próprio Luiz Fabiano, na saída para o intervalo, ele vai lá e critica a arbitragem. Ele fala, esse gol foi do juiz. Esse gol foi do juiz porque foi Não uma falta acontece erro no inexistente futebol. que ele marcou. Só mas aconteceu seria esse erro legal. ontem. Não sei se a gente O tem a imagem campeonato do gol. brasileiro é permeado de erros. Porque da mesma forma que vocês estão analisando aqui o lance do Vasco, falando que não Mas foi nós não pênalti, falamos que tinha que anular o gol. Não, desculpa, mano, mas tudo bem, pode continuar, velho. Você tá chato hoje. Da mesma Mas forma que a gente está normal. analisando aqui o lance que gerou o gol do Vasco, vocês estavam falando que foi a falta do Luiz Fabiano, que não foi falta do Luiz Fabiano, seria interessante a gente colocar a imagem também que gerou o segundo gol do Botafogo, porque é um lance polêmico que, inclusive, o próprio jogador do Vasco sai fazendo duras críticas à arbitragem. E na minha opinião ali, Pascoal,
não foi falta do jogador do Vasco mesmo. Para com isso. Não foi falta. Para com esse negócio o jogador de do ficar Botafogo, justificando derrota o jogador porque do o juiz esqueceu de bater o João lateral. Paulo, não é Tira isso, aquele Sormani. gol. É o capital da que partida. É isso? O João Paulo ele faz uma cama de 3-1 gato do no Vasco. Paulão. Você está dizendo para mim que o Botafogo ganhou por causa da arbitragem? Precisa, não é isso que eu É tô isso? falando. Não é isso que eu tô falando. Eu tô Novamente, tentando entender. não. Então, novamente você precisa ouvir o que é dito. Impossível. Aquele segundo gol do Botafogo, que foi o gol que talvez aí tenha jogado uma água no chope do Vasco, foi um gol que partiu de uma jogada duvidosa. É uma falta que talvez não Mas tenha ocorrido. acontece um monte de jogada duvidosa no Sormani, jogo. foi uma falta que originou o segundo gol do Botafogo. Gente, mas quantos erros acontecem numa partida? Alguns se Depende. transformam em gols e outros não. Acabou. Então, quando houver um gente, lance assim na partida, quando o senhor vier, mas precisa Eu entender o que nunca falei aconteceu. isso. O quê? Eu O quê? nunca falo Tá bom, sobre erro de tá arbitragem. bom. Não, imagina. Eu não Imagina falo. se Não, falasse. eu não falo. Eu não falo. Aliás, eu vivo dizendo aqui que não tem gente Pascoal mais... se benzeu. Tá bom, se vocês acham isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu canso de falar aqui que é preciso parar com esse mimimi, cercar árbitro, reclamar de lateral, guarda é esse- difícil apitar, guarda esse trecho. não é fácil, bandeirar é complicado. Eu vivo falando isso aqui. Parar com esse negócio de imputar a arbitragem derrotas. O cara chega na cara do gol e perde. A bola, o cara chuta do meio da rua, quase que de fora do engenhão, a bola entra. Aí o culpado é o árbitro que Eu deu não sei, que deu eu a não sei falta. se eu não me fiz entender. Eu não falei que aqui a culpa da derrota do Vasco foi do árbitro. Eu disse que houve um lance polêmico, que inclusive pode ter matado o Vasco na partida, que foi uma falta duvidosa. Que o Botafogo é muito mais também time Se que o ele é Vasco. duvidoso, o árbitro está absolvido. Não é. Claro, Não é. tá. Claro, na Se dúvida, fosse- pro réu. Exatamente. Pelo contrário. Se Pelo você contrário, tem o árbitro dúvida. tem que ser responsabilizado se você também. Tem, não. Se você tem. Se é por exemplo, o pênalti em si do. Como é que chama aquele cara que teve um jogo? Augusto. Não, aquele que o cara deu um pontapé no outro, lá dentro da área, na frente do Weber, Roberto Lopes. Falei. Foi o jogo do Avaí contra o Vitória. O Avaí e Vitória. Não foi Avaí Vitória, coisa nenhuma. Foi jogo de time com memória grande. ruim, né? Tá ruim. Eu não bebi ontem. E sabe o que é complicado? Sabe o que é complicado? Se é o Aí- Flamengo, aí se é o Flamengo você- que não tem um você- escanteio marcado a seu favor, passa 18 vezes a Zinho, imagem, isso- vocês colocam tiratema, etc e tal. só queria Aí falar uma marca coisa. que o Flamengo tem a ver Botafogo com isso, segundo, pô. mas é verdade, Zinho. Aqui no programa, aqui, joga dos as pessoas sabotam o Vasco. Essa coisa deveria estar Não, na verdade o Botafogo mereceu a vitória. Do jeito que eu falo, parece que o Botafogo foi roubado. Parou. O que Não, eu não quis foi dizer- roubado. O que O eu quis Botafogo dizer- mereceu. O que eu quis dizer, que o Fábio Sormani, ele tá hoje num dia complicado, É. né? O que eu quis dizer é o seguinte, a vitória do o Botafogo jogou, mereceu ganhar, Mereceu. não é isso. O que eu estou apenas falando é que o Vasco jogou bem. Foi um bom jogo. Vasco- Lembrei do O lance. Vasco, jogo. Pera aí, seu mala. O Vasco deu azar. cansou de perder gols. Poderia Quanto ter foi o jogo? empatado o jogo. Quanto foi Se o jogo? tivesse, não sei, se tivesse um pouquinho mais de calma e acertado, poderia ter terminado igual o Cruzeiro. É, que o Vasco perdeu uma bacia. O Mano tem razão. O Vasco Só perdeu uma deixa eu bacia. terminar uma frase. Placar eu vou moral levantar. do jogo, segundo beijo. Que isso? Você vai se matar, meu Não, a amigo. cadeira virou. Você vai se matar, Consegue descer de uma cadeira, cara. Olha o que o Sormani fez. Você deixa o seu mano te tira do sério, cara. Não, a cadeira agora. Vamos rir de você agora. Tá vendo? Você viu? Você ri dessas coisas. Você já vai, ó. É dessas coisas que você Você ri. já vai pros piores momentos. É a sua energia negativa, cara. Ah, eu queria ver a repetição porque eu não vi. Nossa, velho. Quase eu virei, cara. Tem O que Gauchinho ter, tá tem se que- divertindo, né? Desmontou a mesa. Esses câmeras traíram aí, tudo se divertindo. Cara, Tem quase virei. VT, tem Gauchinho câmera tá lenta. rachando de rir. Olha lá, atenção. Câmera lenta e tudo. Eu vou levantar, você falou. Ó, A cadeira caindo. É por isso que o filho dele não deixa ele usar garfo, olha lá. Ó o Pascoal, rapaz. tô dando uma moral pra você, ó. Você viu como ele é incoerente? Quando o bandeirinha caiu, ele falou, qual é a graça agora? Você quer ver? Eu queria ver o que aconteceu, que eu não tinha visto. Eu queria falar, cara. Eu sou solidário ao seu tomo. Gente, que susto, velho. Eu fui na barriga, eu Aí ia teu virar filho e deve quase que eu estar virei rindo em aqui. casa, hein? Não, rindo, né? Ele morre de vergonha. Os moleques na escola perguntam pra ele, mas o Benjamin Bach é seu pai? Ele fala assim, não, eu sou órfão. Eu só queria Nunca foi dizer, uma reunião. é lógico, o que eu queria dizer, Zinho, é que o torcedor do Vasco fica chateado pela derrota? Óbvio que fica, óbvio. Agora, também não foi uma derrota que o time jogou mal, uma porcaria, um lixo.
O Vasco jogou bem. Eu tô Mas cheio, bem. tem um monte de vascaíno feliz hoje na rua aqui. Tá... O Milton Mendes, jogo. o Milton, Vasco, 3 Botafogo. o Milton Mendes, Segundo Mendes, ele deu uma cara pro time do Vasco. O Vasco tem uma cara, tem um padrão. Tem, ganha em casa, perde fora. O Vasco ontem pecou, o Vasco Mas, perdeu ô, muito Benji, gol. tem- Não poderia, Ozinho, não poderia ter... Eu vou te meter uma porrada. Mas é a cara do Vasco. Ganha em casa, perde fora. Não fazer nada. Para com isso. Para com isso, mesmo. Vai ligar pro doutor Jacó. Ozinho, o que eu tô querendo falar é o seguinte, não poderia ter terminado igual Cruzeiro e Grêmio, um 3-3 ontem? Não seria um resultado injusto? Não Se o Vasco seria. tivesse aproveitado para a chance, com isso, sim. gente. Zinho! Pelo amor de Deus. Não, eu entendo, Sormani. Ganhou o jogo, o Botafogo mereceu vencer o jogo, mas foi um bom jogo e o Vasco não fez um jogo ruim. Isso é O problema é o verdade. seguinte, quando um time perde Isso gols, valoriza ainda mais a Quando vitória o time- do sem Botafogo. Ninguém tá dúvida. desvalorizando Bom o Vocês- clássico. O jeito que vocês estão falando aqui, o Botafogo não mereceu vencer o Não, jogo. não, eu acabei de falar. Eu acabei de falar que mereceu vencer. Segundo Foi um vocês, bom jogo. O resultado moral do jogo foi... Não existe Vasco resultado moral. 5, Botafogo 3. Segundo vocês. Não. Gente, Não, o Botafogo nem foi por tanto. 3-1. Estava 3-0. Quando o Botafogo fez o Vasco fez o único gol do Ninguém jogo. falou isso, Chucrão. Na conta, O que eu falei é o seguinte, que ó, o Botafogo mereceu, ganhou, Mereceu. ponto. Tô falando, para Ponto. Botafogo mereceu, ponto. Ponto. Botafogo Porque o mereceu meu comentário tá sendo Não, para ele o quer, Vasco. aí ele faz 15 minutos. É porque você interrompe todo mundo. Ó, o Botafogo mereceu, palmas, mereceu, jogou bem. Esse time do Jair Ventura tá jogando direitinho, ponto. Para o torcedor do Vasco, Então fala tá um pouco triste do com a torcedor do derrota, Botafogo. sim, mas o time não jogou mal. Mas há fala uma um pouco do time do perspectiva, Botafogo. ponto. Só fazendo Fala uma um pouco do informação, torcedor bem. É que se você não tivesse me Roger cortado... fez 2 gols na partida, fez um grande jogo. Roger tá jogando João muito. Paulo tá fazendo uma Bruno grande... Silva, João Paulo não acho, tem de como novo. tirar o João Paulo do time agora. O Bruno de novo fez um grande de novo, jogo. jogou uma grande e partida. acho que perder gols feitos, perder grandes chances, Mostra a debilidade do mostra time no que jogo. faz parte do pacote jogou mal. Tava 3-0, gente, no último minuto do jogo. Pelo amor de Só Deus. passar, Mas não passar é o o dado que era o aqui, jogo. O Flavinho. Botafogo amassou o Vasco. Pronto. Acabou. O Vasco ao lado de Atlético Goianiense e Avaí são os únicos 3 times do Campeonato Brasileiro que não somaram um ponto sequer fora de casa como Isso que eu visitante. falei, a cara do time é ganhar em casa e Porque, perder fora. Não tô Flavinho, zoando. o ó, E se na o boa. Vasco fizer isso, ganhar em casa e perder fora, são 19 jogos em casa, 3 vezes 9, 27, daria 57 pontos. Você se livra tranquilamente de qualquer risco. Fora se livrar, o Fora os Atlético pontos que Paranaense vai ano fazer. passado fez isso Olha e esse pegou para lance, o Vasco tem a defesa mais vazada do campeonato. Isso com é um 20 problema. gols. Isso é um grande problema. Olha a pesada que o João Paulo levou. Do Douglas. Cara, sangrou tanto que depois o Douglas estava tirando o sangue da chuteira. E inchou, né? Inchou. Ah, mas aí o supercílio, Douglas foi Mas ele infeliz, continuou viu? no jogo, né? O Douglas ele foi infeliz, Benja, porque existem lances aí que Não, foi o sem zagueiro... querer, Claro, Foi você um vê lance que ele oposto. tá, Não, ele não, tá mas ele foi consternado extremamente ali do lado. imprudente. Ele dava praticamente uma solada no rosto do jogador. Não é que o jogador abaixou a cabeça para cabecear. Onde ele levanta o pé, gente? É, mas é que nem aquela bicicleta que alguém deu Não, outro dia que Flavinho, acertou a cara do bicicleta outro, é uma coisa que você não tá nem vendo quem tá atrás de você. E o Ali jogador do ele tá Botafogo vendo o jogador abaixa do a cabeça, Botafogo, gente, cara. dá uma olhada. Não abaixa, Flavinho. Onde ele levanta o pé, cara? O Ele João Paulo tá ali. agachado, gente. Não abaixa, Flavinho. A bola tá vindo no alto, a bola, inclusive, não é nem pros dois ali. Quem divide a bola é o zagueiro do Botafogo que tá à frente foi do lance. imprudente nesse E o Douglas, ele levanta a palavra muito o é pé, essa. cara. Mas não foi maldoso de Olha lá, forma olha lá que você alguma. falou, Acho que Benjamin, não olha lá. quis Olha, acertar limpando a cabeça de chuteira cheia de sangue. Mas os caras não falam que precisa ter o coração na ponta da chuteira, quase teve aí. Não, mas realmente. Mas ele continuou no um jogo, lance- né? Foi Sim, bom, sim. botou a E jogou toquinha bem. e foi Fez o embora. terceiro gol Exatamente. ainda. Fez o terceiro gol. 2 do Roger e o terceiro gol dele. Esse negócio do se tivesse marcado ou do se não tivesse marcado, você pode dizer também, se o árbitro tivesse marcado a falta no lance do Fabiano dentro da grande área, não sairia o gol do Vasco da Gama. Então, eu acho que nesse aspecto o Sormani tem razão. O árbitro pode ter errado aqui, pode ter errado ali, mas ele não interferiu no resultado da partida. Não houve uma interferência direta no resultado da partida. Se houve num lance para o Botafogo, houve outro lance para o Vasco da Gama, eu acho que não houve uma interferência direta no resultado. Ponto. Agora, que o Botafogo jogou melhor que o Vasco da Gama, isso é inegável. O Botafogo tem mais consistência tática, um time que está melhor distribuído em campo, que os jogadores conhecem as suas funções, tudo isso a gente está vendo. O Vasco da Gama pode atingir esse patamar ao longo do campeonato, ainda não atingiu, mas pode atingir esse patamar. Ontem voltaram os 2 veteranos ao ataque do time do Vasco, numa tentativa de surpreender o Botafogo, e não deu certo. Não deu certo, não funcionou. Vamos ouvir agora então, vamos ouvir os